Olá, boa tarde. Que bom podermos estar juntos aqui mais uma vez para darmos continuidade no nosso livro Estudo dos Médiuns, Livro dos Médiuns. É um estudo sobre a mediunidade, sobre as faculdades mediúnicas, e ele faz parte da coletânea de livros que Allan Kardec nos deixou aqui, para que nós possamos compreender essa doutrina maravilhosa, entender o que se passa com a gente quando há essa interlocução com o plano espiritual, certo? Nós estamos hoje na parte 2, capítulo 4, no item 74, que é uma das perguntas, tem vários quesitos respondidos pelo Espírito São Luís. Então, hoje nós vamos dar seguimento a partir do quesito 20. Nós estamos com a presença física da nossa querida Gracinha, nosso amigo Valmor, um jovem médium, mas em razão da operacionalidade do Insta, do aplicativo, a gente vai somente citar e fazer alguns diálogos aqui, ok? Só ajeitando. O John vai fazer o texto para nós, né, John? Ali para fixar, por favor. Consegue? Bom, antes de nós começarmos, eu convido a todos para que... Vai ter que colocar o teu computador bem baixinho. Tá parecendo, tá dando eco aqui. Teu WhatsApp. Só um pouquinho. Operacionalidades. Então, eu convido a todos para que nós silenciemos os corações, para que nós possamos aproveitar a aula de hoje, os ensinamentos, e pedindo para que a espiritualidade amiga que se reúne sempre ao nosso lado, especialmente no momento que nós construímos essa egrégora, nos conectando com os espíritos de luz. Então, é a proposta de que nós façamos a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na crosta como no plano. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Com as bênçãos certas daquele que nos guia, porque ele sempre disse: onde dois ou mais estiverem em meu nome, eu junto estarei. E nós temos a certeza que ele se encontra aqui conosco. Bom, antes disso, uma dica de Joana, que ela diz assim: ser grato sempre em qualquer circunstância, principalmente quando teu companheiro gentil se te apresenta turbado ou triste, enfermo ou solitário, porquanto nesta fase é que ele necessita de amizade e não nos momentos em que pode doar, oferecer-se e amparar. Essa é uma mensagem de Joana muito própria para o dia de hoje, dia dos namorados, onde o amor vibra. Vamos fazer uma retrospectiva? Então, na teoria dos fenômenos objetivos, que é o capítulo 4, de 1 a 4, onde nós estamos, nós temos alguns lembretes mínimos, que é a ideia de que a alma é como espírito encarnado, certo? E ela é constituída de perispírito, corpo, espírito, perispírito e corpo somático. O entendimento de que o perispírito é um envoltório fluídico sutil do espírito, certo? E ele funciona como um mediador plástico que promove a ligação entre o corpo físico e a unidade funcional. Então, isso é importante para entender como é que se dão as comunicações. E o perispírito, ou seja, um envoltório, uma camada que nós temos na nossa
Deixa eu fixar esse comentário aqui para quem entrar sabe. Exato. É ele que permite que o fluido seja capaz de permitir, né? Tanto que aqui nós temos o seguinte, ele por causa das suas funções e propriedades faz a intermediação de todas as comunicações mediúnicas, tanto as que se processam através da matéria inanimada, quanto as que se evidenciam através dos órgãos sensoriais humanos. E há uma diferença constitucional entre os perispíritos dos encarnados para dos desencarnados. Por quê? Em decorrência da matéria, em decorrência do fluido vital. É por causa exatamente dessa diferença que o espírito desencarnado, para que ele possa produzir fenômenos de interferência na matéria, ele depende do médium. Essa é a grande explicação. Bom, então vamos lá. Para lembrar, nós usamos essa edição aqui da editora M por uma opção de facilidade. Nós estamos na página 65, nós estudamos a aula passada, o último estudo foi sobre o item 19. E nós vamos começar agora sobre uma análise a partir do item 20, e ele fala sobre as condições do médium, algumas potencialidades dessa faculdade mediúnica. E ele conta para nós aqui que as pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médiuns. O que é isso? Não é uma mediunidade que a gente consiga perceber no nosso dia a dia. É uma mediunidade mais aguçada. Mas a gente sabe que há pessoas que eles dão choque nas pessoas. Eles têm a capacidade de fazer essa transmissão. Do mesmo jeito, isso é um ponto bem ímpar, mas desse mesmo jeito nós conseguimos, nós sabemos que existem médiuns que pegam fogo. E tem muita desses fenômenos mediúnicos no Oriente. Por quê? Por conta da capacidade de meditação, da capacidade de transe, das práticas tibetanas, das práticas dos hindus. Então, isso acaba despontando mais fácil essas mediunidades. Mas nós, aqui já fazendo spoiler, antecipando uma coisa, que nós sabemos que isso existe aqui no Brasil e nós já estamos aguardando um contato que os jovens médiuns que estão se encontrando pela live, pela oportunidade da pandemia, de reunir jovens com diferentes mediunidades e debater. E certamente nós vamos poder ouvir de um médium que tem essa faculdade e que vai contar para nós como é que ela funciona. Enquanto a gente não tem isso, vale a pena estudar o que diz aqui sobre os médiuns elétricos. Essas pessoas extraem de si mesmo o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o auxílio de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns no sentido que foi dada essa palavra, mas também podem ocorrer de um espírito auxiliá-las e se aproveitar de suas disposições naturais. É muito claro que está na faculdade mediúnica, essa capacidade de concentrar energia, e algumas pessoas, ele nos alerta que é como os sonâmbulos, que podem agir com ou sem a participação do espírito. A pessoa tem uma faculdade própria dela e ela pode também ter uma contribuição dos espíritos que, ao perceberem essa mediunidade, acabam se aproveitando e fazendo a comunicação a partir de. Então, vamos para a pergunta 21. O espírito que age sobre corpos sólidos para movê-los, ou faz na própria substância dos corpos, ou faz fora dessa substância? Boa tarde, pessoal do Centro Espírita Irmão Oscar, sejam bem-vindos aqui conosco. E ele diz aqui, a ação do espírito no corpo sólido. O que é a ação do corpo sólido? Seria o levantar de uma caneta ou produção do barulho. E o que ele diz?
é na caneta, é na madeira ou é fora dele que ele age? Um e outro, tanto assim como não é outra forma. Porque já dissemos que a matéria não é nenhum obstáculo para os espíritos, eles penetram tudo. Uma porção de seu perispírito se assimila, por assim dizer, ao objeto no qual penetra. Aqui vale lembrar alguns ensinamentos e algumas reproduções feitas no filme Ghost. Eu sempre trago esse filme porque foi um sucesso sucesso de cinema e que ficou muito mais na questão da emoção. Mas se a gente perceber, e eu tive o cuidado de reassistir recentemente, tem várias e várias informações a respeito de como é a comunicação. E, por falar na ação da matéria, há um exercício feito pelo Richard Gere ali, na condição do artista principal, desencarnado, que ele fica aprendendo com o espírito como que ele vai fazer para chutar a latinha. Então, há todo um procedimento educativo pelo outro espírito mostrando como que deve ser feito. E é exatamente o que diz aqui, ele concentra a energia até que ele vai, uma vez passa, duas vezes passa, até que ele consegue fazer o deslocamento daquela latinha. E aqui a pergunta seguinte diz, então, como que faz o espírito para dar pancadas? Ele se serve de algum objeto material, ou seja, ele pega uma caneta para bater ou ele próprio faz o barulho? A resposta dada foi, tanto quanto de seus braços para levantar a mesa, vocês sabem que não há nenhum martelo à disposição deles. Seu martelo é o fluido combinado, posto em ação por sua vontade para mover ou dar pancadas. Quando ele move algo, a luz lhe transmite a visão dos movimentos. Quando ele dá pancada, o ar lhe transmite o som. Então, é a materialização mesmo de um processo. Ao longo dos nossos estudos, nós estamos vendo que essa é a forma que há a comunicação, usando a capacidade mediúnica do médium e a disposição do espírito. Então tem que haver uma conjugação. O item 23 nos diz, compreendemos isso quando o espírito dá pancadas em um corpo duro, mas como ele pode nos fazer ouvir um ruído ou sons articulados através do ar? Bom, a resposta teve, uma vez que ele age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, assim como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, ele pode imitá-los, como todos os outros ruídos. Essa capacidade do espírito que está usando do fluido mediúnico, da capacidade daquele médium que tem essa faculdade e é percebida, faz com que o barulho aconteça, haja a provocação do som e quando for a movimentação do objeto. Esse espírito, denominado aqui por Kardec como São Luís, ele teve o cuidado de explicar cada item questionado. Então, e ele também foi colocado na parede. Veja a pergunta que vem a seguir. Você diz que o espírito não serve de suas mãos para mover a mesa. No entanto, algumas manifestações visuais vimos aparecer mãos cujos dedos passeavam sobre um teclado. Mexiam as teclas e produziam sons. Nesses casos, a impressão que se tem é que o movimento das teclas é produzido pela pressão dos dedos. Não. Essa pressão também não seria real quando se faz sentir em nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas sobre nossa pele. Veja, Kardec teve o contato com uma ínfima tipos, variedades de mediunidade. Então, ao fazer as perguntas para os espíritos,
ele pôde questionar o que ele fala do piano, como se houvesse as teclas para fazer o barulho, não havia ali uma... Não sei se vocês sabem, o piano ele é um instrumento que bate aqui, a tecla vem, ele movimenta todo um processo onde vai fazer com que o bastão bata na corda para sair o som. Então, o médium, ele poderia manusear a mão, mas há espíritos que simplesmente mexiam as teclas e não iam direto lá nos bastões do piano. Então, é isso que ele está dizendo. Olha, vocês não são capazes de compreender a natureza dos espíritos e sua forma de agir, senão por meio de comparações que lhes dão apenas uma ideia incompleta. E é um erro sempre querer identificar os procedimentos deles com os seus. Aqui eu vou fazer uma paradinha para a gente pensar um pouquinho como nós temos a petulância de achar que o mundo de lá é igual ao do lado de cá. Várias e várias vezes a literatura é farta em dizer, primeiro, que a comunicação vem de lá para cá, não é o médium daqui que tem mediunidade que é capaz de buscar. Ele pode facilitar, mas depende do espírito que está lá. E seguindo, boa tarde, pessoal da Pérolas do Evangelho, Elizabeth, boa tarde, Suelen, sejam bem-vindos aqui. Vamos lá. Então, a capacidade de um espírito que está se dando comunicação é muito maior que a nossa capacidade de conexão e conversa aqui. Nós temos muito, eles têm ferramentas, têm energias que eles manipulam e a fluidez é muito maior. Então, como é que continua a resposta do São Luís para Kardec? Os procedimentos dos espíritos devem estar em conformidade com a sua constituição. Eu já não lhes disse que o fluido do perispírito penetra a matéria e se assimila a ela e que ele a anima como uma vida artificial? Pois bem, quando o espírito pousa os dedos sobre as teclas, ele os pousa mesmo e realmente mexe nelas. Porém, não é com a força muscular que ele pressiona a tecla. Ele a anima como anima a mesa, a tecla, obedecendo à sua vontade. Se move e bate na corda. Aqui ocorre também algo que terão dificuldade de compreender. Certos espíritos são tão pouco avançados e tão materiais em comparação aos espíritos elevados que ainda têm as ilusões da vida terrena e acreditam agir da mesma maneira que quando tinham seus corpos. Eles não se dão conta da verdadeira causa dos efeitos que produzem. Assim, como um camponês não se dá conta da teoria dos sons que ele articula. Pergunte a esses espíritos como tocam piano, eles dirão que batem sobre as teclas com seus dedos, porque acreditam bater. O efeito se produz instintivamente no caso deles, sem que saibam como, mas por sua vontade. Quando se fazem ouvir por palavras, é a mesma coisa. É uma sequência de informação, é uma sequência de repetições dizendo que, ô Suelen, quer participar? Ou foi um erro teu? Se você quiser, eu aceito você chegar aqui. Venha, que aí você me ajuda e me dá respostas aqui. Juntas podemos compartilhar. Bom, o que eles estavam dizendo para nós? Estavam dizendo que um espírito é capaz de fazer, ao tocar o piano, usando a mediunidade, sem que o médium coloque a mão, manusear as teclas de um piano e fazer o som. Se o espírito tem evolução, se ele domina a capacidade espiritual dele, se ele já domina o fluido, se ele já está mais evoluído, ele não chega a encostar
ele deseja e faz com que as teclas se movimentem. Agora, aqueles que dependem ainda da ligação com a matéria, ainda estão muito próximos, continuam procedendo tal qual um pianista encarnado. E a observação desse item é a seguinte: conclui-se dessas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós produzimos, mas por meios adequados à sua constituição, ou seja, não é limitado a essa energia densa que nós conhecemos. Nós não somos capazes de mandar uma mensagem para outra pessoa por telepatia. Alguns até têm notícia de conseguir, mas não é uma prática comum. Então, como é que nós vamos compreender todo esse processo? Certo? Então, é exatamente a informação que São Luís nos deixa em resposta a essa pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, Gracinha, Valmor, se tiverem algum questionamento, seja bem-vindo e escrevam aí, porque a ferramenta ainda nos limita a essas perguntas. Vamos lá. Entre os fenômenos que estão citados como provas da ação de um poder oculto, há os que são claramente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. Nesses casos, não caberia, então, a dúvida. Veja bem, nós sempre encarnados, tentando tirar a prova, tentando fazer questionamentos, né? Como São Luís nos responde, ocorre que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Nosso conhecimento é limitado. Se as conhecesses todas, seria um espírito superior. É uma lógica, né? Entretanto, cada dia que passa, desmente aquelas pessoas que, acreditando saber tudo, pretendem impor limites à natureza e nem assim ficam menos orgulhosas. Desvendando sem cessar novos mistérios, Deus adverte o homem a desconfiar de suas próprias luzes, pois chegará o dia em que a ciência do mais sábio será confundida. Vocês não veem todos os dias exemplos de corpos impedidos por um movimento capaz de superar a força da gravidade? A bala de canhão lançada ao ar não supera momentaneamente essa força? Pobres homens que acreditam ser tão sábios, mas cuja toda a vaidade é frustrada a cada instante. Saibam que ainda são muito pequenos. É o que você diz aí, John. Existem tantas incógnitas que serão desvendadas com o tempo, tantas mediunidades, tantas ciências, tantas curas. É só a gente parar um pouquinho e ver o tempo da nossa existência. Não precisamos ir para existências anteriores. Eu sou da década de 60. Seu Valmor aqui deve ser da década de 50, 40. De 40. Gracinha também? Então, veja o quanto mudou a nossa capacidade de domínio. Se, quando eu era menina, alguém falasse que eu ia estar fazendo uma transmissão, falando com o mundo, enxergando, online, sem ter um desembolso absurdo, eu não ia acreditar. Quando eu era menina, o telefone era uma fortuna para você conversar um minuto com uma pessoa. Não era uma coisa de fácil acesso. E mesmo assim já nos intrigava. Quando a internet começou, a gente era cheio de desconfiança. O primeiro celular que eu vi tinha uma bateria de 2 quilos ou mais. Era aquele trambolhão. E aí é o que o John diz aí para nós. Quem diria que um dia existiria uma máquina que vê os ossos?
que identifica qual a veia do coração ou do cérebro que está obstruído, entre tantas outras. Coisa de 5 anos atrás. A gente, para fazer um exame, uma ressonância, as imagens vinham toda tosca. A gente que é leigo não entendia. Hoje é uma fotografia, só falta enxergar os lados. Outra coisa, o Motorola tijolão, bem isso, que era o celular. No filme do Jetson, quando o John está trazendo, das telas mentais, lembra que era uma coisa futurística demais aquele desenho. A gente via... primeiro, eu me lembro da robô que varria a casa. Hoje nós temos um robô varrendo a nossa casa. Claro que não é... Não é você não, John, nosso robô. Mas o robô, você larga aquele disco e ele corre e limpa a tua casa. Agora no Instagram, outro dia, tá no shopping, um robô que você põe e escolhe na tela e eles pegam o teu sorvete, serve, tempera. Eu vi isso. Então, Está bem adiantado mesmo. exatamente. Então, essa transferência, aqui o que diz? Que eu sou de 1969 e nunca imaginei. Dizia, filha, você verá a televisão como um telefone e você falará vendo as pessoas. E olha aí, né? É verdade. A mesma tecnologia que salva é a mesma que mata. Mas agora eu vou parar um pouquinho para a gente olhar para a literatura espírita. E eu costumo alertar que a gente precisa ler a literatura espírita com um olhar mais ampliado e não trazendo para as nossas informações que nós temos encarnadas. Os livros de André Luiz são livros que a gente reporta por conta, especialmente, da sequência que ele nos trouxe e o filme Nosso Lar, certo? Esse filme, ele mostrava para nós tecnologia de comunicação que nós estamos vivendo hoje. Sabe quando foi escrito? 1939. Não tinha nem noção. Nós não tínhamos o telefone funcionando. Agora, o que a gente precisa é ler, é fazer com que essa saga da literatura que está disponível, a gente olhe com cuidado e não como um livro de ficção. Pois aí nós vamos aprender. A gente precisa pedir discernimento. Realmente, Wilton, a gente precisa ler esses livros e entender, inclusive, a briga entre o bem e o mal, os grupos, as falanges trevosas e as falanges do bem. Claro que nós sabemos que há um cuidado, há um amparo superior para isso. E que o bem vence, porque é um processo evolutivo. O mal, ele vai e cansa quando ele percebe que ele mesmo está se fazendo mal, mais do que está fazendo para o outro. Boa tarde, Sid Clay. Boa tarde, Vadão. Então, vamos dar sequência. Nós estamos na pergunta 25, no item 25 da pergunta 74, do capítulo 4 do livro dos... estudo do livro dos médiuns. E, boa tarde, Vadão. E a pergunta que foi feita ao espírito de São Luís foi o seguinte: entre os fenômenos que são citados como provas de ação de um poder oculto, há os que são claramente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. Nesses casos, não caberia dúvida. Ocorre que o homem está longe de conhecer todas as leis. Eu já tinha lido esse, né? Já tinha lido. É porque foi tanta informação, foi tanta impacto que a gente tem que parar e pensar, e se abrir para as informações trazidas. Então, nós terminamos aqui o item 74 do capítulo 4. Agora, nós vamos ao item 75, onde Kardec diz o seguinte:
Essas explicações todas trazidas são claras, categóricas e não há ambiguidades, ou seja, não há informações contrárias, certo? Destaca-se nelas o ponto capital, que diz o seguinte. Para aí que nós estamos vendo um companheiro querendo participar. Vamos ver. Para facilitar aqui o nosso diálogo. Bem-vindo, John! Oiê! Que bom que você chegou. Eu estou falando sozinha aqui, acabei de contar, você acompanhou uma parte, e nós estamos exatamente na seriedade das informações do item 75, trazendo que o fluido universal em que reside o princípio da vida é o agente principal das manifestações. E esse fluido condensado constitui o perispírito, ou evoltório semimaterial do espírito. Na condição do espírito encarnado, o perispírito está unido à matéria do corpo. Na condição da erraticidade, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito estará mais ou menos vinculada, mais ou menos aderente. Se assim podemos nos expressar a matéria do corpo. Em certas pessoas, eu acho que aí começa a chegar para um bom debate, há uma espécie de emanação desse fluido em consequência de sua constituição. É isso que, propriamente dito, constitui os médiuns de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, e sua combinação mais ou menos fácil. Daí os médiuns serem mais ou menos potentes. Essa emissão não é permanente, o que explica a intermitência dessa capacidade. Aqui parece que você tem, John, uma praia para nos explicar um pouco sobre a mediunidade, alguns que têm por um período, depois perdem, e também por que alguns têm a mediunidade A, B ou C, um enxerga tal qual o encarnado, o outro enxerga uma nuvenzinha, um fantasminha. Conta para nós. Tudo bem? Primeiramente, uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí, né? Estamos aí com a Elizabeth, Sid Clay, Suelen, bem, sejam bem-vindos sempre. Dona Gracinha e seu amor, que estão pessoalmente aqui conosco. E, então, eu acompanhei ali o início, estou sem livro, viu? Só para avisar que eu estou sem livro. Vou só acompanhar pela sua leitura aí. Quando se trata de mediunidade, inclusive eu fiz minha live com o Sid Clay, para quem acompanhou, a gente falou bastante sobre isso. A mediunidade e a perda da mediunidade. Todos nós nascemos com um nível mediúnico, um nível de mediunidade. O que isso significa? Não existe como um pai criador do universo, né, energia maior, e um mestre como Jesus colocar na crosta terrena seres que não tivesse nenhum tipo de contato espiritual. Por isso que todos, absolutamente todos os seres do planeta têm nem que seja um arrepio. Ou então, como o seu Valmor ali, quando parece que tem uma pedra gelada encostando no braço. Né? Cada um tem um jeito diferente. Então, quando se trata de nível de mediunidade, existem vários níveis de mediunidade. Né? Os que nós conhecemos hoje e os que nós um dia conheceremos. Né? São aqueles que têm níveis, viu, gente? Não é tipo, níveis. Tem a mediunidade, mas eu vou do leve, médio, alto, altíssimo e hard, né? Eu não sei em qual delas eu me encaixo. Você que pode dizer, mãe. Eu Mas acredito que tu chega no hard, porque você nos surpreende a cada dia com uma percepção, com uma capacidade de comunicação entre os dois planos de forma surpreendente. E a transformação que você teve desde quando você começou a identificar que esse tudo para você era uma mediunidade, não era uma loucura, foi muito legal e surpreendente. sim, obrigado. Embora eu acho que muitas pessoas olham para a mediunidade e falam, a mediunidade é a coisa mais linda do mundo, né? Realmente, eu acho tudo muito bonito, longe de mim. Aí é lindo mesmo.
Mas quando se trata de mediunidade, a perda da mediunidade, gente, independente do nível, alguns médiums, tá? Nascem, vai lá, assinam um contratinho antes de encarnar e nascem com a mediunidade da cura, por exemplo. Chega aqui, né? Chega aqui no plano terreno, com a mediunidade da cura, e aí começa a fazer, dar o passo, fazer cirurgias espirituais, começa a perceber as curas, e aí bate aquele orgulhozinho assim, plim, né? Achei uma máquina de fazer dinheiro aqui, mediunidade. E a gente percebe que muitos médiuns acabam suspendendo ou então finalizando, encerrando essa mediunidade. Isso é uma das formas. Mas a forma mais natural de perder uma mediunidade, que na realidade eu discordo deste termo, mas eu preciso falar porque ele é técnico e é trazido dentro dos estudos, embora eu discorde, já deixo bem claro. Crianças. Hoje meu primo mandou uma mensagem para mim, até acredito que ele esteja acompanhando junto com a Suelen, né? Dizendo que a cadela dele estava ali olhando para o nada, né? Com certeza ele disse, tenho certeza que tem um espírito aqui, eu só não enxergo. Aí eu perguntei para ele, sim, mas você ficou com medo? Ele disse, não, eu fiquei com medo na hora que eu fui entrar no elevador e ela não quis ir passear. Aí bateu medo mesmo, né? E aí a gente começa a perceber, quando eu falo que todos os seres, gente, é todos os seres. Animais são seres que gozam de um nível gigantíssimo de mediunidade, né? Porque são animais puros, o que nos afasta de vivenciar este contato mais íntimo é o nível da nossa pureza. Não tem ninguém puro aqui na Terra, não, gente. Ninguém é santo, não, tá? Só para avisar. E crianças ali nascem. Por que as crianças até 7, 10, 12 anos têm um contato diferente? Tem aquele amiguinho imaginário, tem aqueles pais que olham para a criança e falam: Meu Deus, meu filho é Albert Einstein encarnado. Com aquele conhecimento gigantesco, sabe matemática, sabe tudo, e de repente, bum, acabou. Acabou a inteligência da criatura. Por quê, gente? Porque muitas vezes a criança nasce com aquilo ali, porque nesses anos iniciais das nossas vidas, nós temos um contato muito grande com o plano espiritual. Quando nós dormimos, realmente aquilo que a Igreja Católica, que agora eu acredito que a maioria aqui tenha vindo de uma criação católica, vão entender. Quando falam, gente, que ou porque fechou a moleira, ou porque depois já foi batizado, foi tirado do pecado original, ou quando começa a entrar em um outro momento da vida, uma pré-puberdade ali, né? E a gente percebe que vai sumindo algumas coisas, alguns contatos, aquele amiguinho imaginário some. Por quê? Porque vai crescendo e vai perdendo o quê? Vai perdendo a essência, a pureza, tá? Então, a perda da mediunidade também pode acontecer nesse período. Isso é muito natural, né? Não é porque o seu filho ou sua filha emburreceu, não, tá, gente? Não existe isso. Não existe. Simplesmente foi fechado alguma coisa muito intelectual que é do puro, do espírito, que não pode, no momento, desenvolver no corpo. Isso não quer dizer que aquilo que a gente conversou, né, Sid Clay, sobre a suspensão da mediunidade. Suspensão da mediunidade. Então, é bem importante sabermos lidar com isso. Já gosto sempre de aproveitar uma fala para dar uma dica. Você que é pai, mãe, vovó, qualquer coisa de uma criança que tenha assim, altas habilidades, nunca, nunca passe a mão na cabeça e diga que ela é o máximo, que ela é o único. Não desse jeito, porque você vai começar a alimentar um ego, vai começar a alimentar um orgulho que a gente não sabe até onde vai. E porque não existem seres insubstituíveis na vida e todos aqui somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Então precisamos cuidar muito, porque quando entra no nosso ego desde pequeno, que eu sou o máximo, que eu sou hiper inteligente, que eu sou o up, estamos criando seres arrogantes, estamos criando seres futuros médiums desviados, e tem muito, muito, muito mesmo. Para nós, gente, que vivemos aqui a doutrina dia a dia, para nós que vivemos a ação da prece, que é imprescindível, muitas vezes nós nos pegamos em pensamentos errados
E aí vem a bronca, aí vem o quê? A suspensão da mediunidade. Eu fiquei cego por 45 dias da minha vida como um castiguinho, por conta da soberba mediúnica que eu tive naquele período. E depois eu fui cobrar dos espíritos, na minha total arrogância e pequenez, eu fui cobrar dos espíritos, sim, mas por que eu fiquei cego? E vieram e me responderam, curto e grosso, sem carinho, sem tapinha no ombro, nada. Foi simplesmente o seguinte, olha só, meu amigo, tu não tá aqui encarnado para você levar uma vida de playboyzinho aí, você veio para sofrer, porque você ainda tem orgulho, você veio para aprender, porque você não é sábio como tu pensas que é. Eu tô falando disso há 5 anos atrás, gente. Foi caindo e caindo e levantando que eu aprendi que a minha mediunidade, eu deixo sempre isso para todos os médiuns, não é nossa, ela é nos dada como o quê? Como um emprego, como um serviço que cumpre horário. Qual é o horário? 24 horas por dia. Qual é o ambiente de trabalho? Qualquer ambiente de trabalho. Qual é o salário? É o salário dos justos. Aquele que a gente busca somente quando retorna para o plano espiritual. E ele só cabe a nós. Jamais para nos vangloriarmos ou querer fazer hora extra cobrando das pessoas que nos buscam na casa dos espíritas. É isso aí. John, é muito interessante toda essa chamada que você faz. O Cindy Clay ali nos mostra que ela é bonita se a gente usá-la com prudência e o amor fazem o bom uso dela. E há também um comentário aqui, só um pouquinho. Eu acho que é Elizabeth, né, Pérolas do Evangelho, sobre que ela via espíritos quando criança e ficou revoltada com a humilhação, porque, claro, e eu acredito que você passou por isso também, acaba sendo o bichinho estranho. Eu lembro de você falar que as mães dos seus amiguinhos não deixavam os amiguinhos vir brincar porque você era o diferente, você era o bichinho, né? A Su Sou ainda comentando, bichinho. mas você é o meu bichinho, nosso bichinho. Os animais realmente têm essa percepção de ver o mundo espiritual. A gente vê sempre aqui os nossos bichinhos, nós temos alguns que ficam sem mais nem menos, ou atacando, ou brincando sozinho, e a gente percebe que está brincando com alguém da equipe de apoio da casa. Boa tarde, Lohana, aqui, boa tarde, Aileen, boa tarde, Contas, não consigo ver. E o Centro Espírita aqui, o irmão Oscar, nos diz que a coisa não é um prêmio, e sim um compromisso. Esse compromisso é que é o grande desafio. Você costuma dizer sobre nós trazermos o acordo que a gente fez antes de vir, um contrato. E é nesse contrato que é a capacidade de ajuste de se você vai ter ou não vai ter mediunidade, se tu vens para fazer alguma coisa com essa mediunidade. Porque ninguém vem com mediunidade para se promover e sair na televisão. É isso que você estava dizendo, né? Vem para fazer algum trabalho, por isso as 24 horas. Mas vamos seguir aqui no nosso estudo, senão nosso diálogo vira uma live, uma palestra, e a gente já está bem adiantado da hora, e eu gostaria de terminar 15 minutos para acabar a aula. Eu vou fazer uma leitura de 2 itens e a gente fala, pode ser? Você é um ET, é? Tá dizendo aqui a Elizabeth, o John também é visto como ET. Bom, vamos lá. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer colocado à distância, é o pensamento que o quer. Mas o pensamento não conseguirá agir esse ponto por si só. Ele precisa de um intermediário que possa controlar. Um bastão, um projétil, uma corrente de ar, etc. Observem ainda que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, pois se não o tocarmos, ele não agirá sozinho. O pensamento, que não é outra coisa senão o espírito encarnado em nós, está unindo ao corpo pelo perispírito. Ora, o pensamento não pode agir sobre o corpo sem o perispírito, porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos pegam o bastão e o bastão atinge o alvo. Quando o espírito não está encarnado,
precisa de outro auxiliar. Esse auxiliar é o fluido com a ajuda do qual torna o objeto adequado a seguir o impulso de sua vontade. Assim, quando um objeto é posto em movimento, quando é suspenso ou lançado no ar, não é o espírito que pega, ou empurra, ou levanta como faríamos em nossas mãos. Ele o satura, por assim dizer, que seu fluido combinado com o do médium e o objeto, momentaneamente vivificado, age como faria um ser vivo, com a diferença que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do espírito. Uma vez que o fluido vital, impelido de um certo modo pelo espírito, dá uma vida artificial e momentânea a corpos inertes, e que o perispírito não é outra coisa senão esse mesmo fluido vital. Segue-se que, quando encarnado, é o espírito que dá vida ao corpo, por meio de seu perispírito, e permanece unindo ao corpo enquanto essa composição o permitir. Quando o espírito se retira, o corpo morre. Assim, se em lugar de uma mesa talhássemos uma estátua de madeira e se agíssemos sobre essa estátua como agimos sobre a mesa, teríamos uma estátua que se move, que dá pancadas, responde a seus movimentos e golpe. Numa palavra, teríamos uma estátua momentaneamente animada por uma vida artificial. Hoje, dizemos mesas falantes. Poderíamos também dizer estátuas falantes. Quanta luz essa teoria não lança sobre uma enorme quantidade de fenômenos até agora sem solução. Quantos mitos e efeitos misericordiosos ela não explica. Então, aqui vale a pena a gente conversar sobre o que ele diz, que é o espírito vivificado. Se eu pego uma caneta, foi o que ele diz, e lanço, ele falou um bastão, ele diz que é o perispírito. Por quê? Não basta nós termos um músculo. Se a gente pegar um corpo inerte, já desencarnado, vai endurecer. A gente sabe que o corpo, ao despregar o espírito, ele morre. Então, muitas pessoas materialistas dizem, não é o espírito que movimenta. Tá, então movimenta o quê? Se a partir do momento que há o desprendimento do espírito dessa embalagem, essa embalagem perde toda a sua estrutura e, inclusive, apodrece. É isso que a gente precisa ter, a humildade de saber que a ciência conhece a máquina, a ciência cuida dessa máquina, a ciência é capaz de fazer todo um trabalho, mas quem está assegurando esse processo é o fluido do perispírito que nos liga e nos transforma em alma encarnada. E quando o espírito se desapega dessa estrutura material, ele leva a estrutura fluídica para o plano espiritual. Certo? Quer fazer um comentário aí, John? Eu quero trazer um significado um pouco mais aprofundado da palavra vivificado, tá? Ótimo. Eu lembrei que eu já li em algum lugar, eu não lembro aonde, tá? Que fala sobre o espírito vivificado. Eu quero trazer, vai ser até, como eu tive a ideia muito em cima da hora, eu vou até peço a ajuda dos bons espíritos para eu trazer isso agora. Bom, quando a gente fala de espírito vivificado, a gente fala de algo que foi dado à vida, foi animado, mas também fala sobre aquilo que já foi fecundado, aquilo que o mantém vivo. Quando a gente fala de manter vivo, gente, o nosso perispírito, o nosso espírito, e estar fecundado e conservar, significa que precisa manter uma energia latente. Você tem que estar naquela vibração que não para, porque se você parar, ela deixa de ser vivificada. Né? Isso serve tanto para as materializações espirituais. Quando ocorre uma materialização espiritual comigo, que eu sinto ou um tapa, ou um puxão de orelha, ou qualquer materialização que eu percebo que sai
energia de mim, que eu percebo que sai. Esqueci o nome da energia agora. Fluídica. Como? Fluídica. É aquela energia fluídica. Primeira coisa que eu percebo é como se eu tivesse perdido. Eu perdi energia. E quando os espíritos fazem essa conexão, é uma troca de energia. Porque se eles só tirarem a minha energia, em 1 hora de incorporação ou 1 hora de alguma atividade que precisa dessa minha energia, o ectoplasma, lembrei, obrigado, energia ectoplasmática. Quando eu faço a doação dessa energia ectoplasmática, de supetão, assim, eu perco uma energia muito rápido. Quando acontece, isso acontece com médiums que normalmente ainda não têm um controle da mediunidade. Por quê? Porque não está preparado, está fazendo em ambientes diferentes, né? Sem uma preparação, sem uma oração, sem... Quando eu estou preparado, o que acontece? Eu sou vivificado. O perispírito, que é onde os espíritos utilizam, né? Para fazer essas materializações, eles fazem uma troca. O espírito utiliza a minha energia de um lado, mas ao mesmo tempo ele me doa de outro. Então a gente consegue ficar mais tempo em uma incorporação, consegue ficar mais tempo fazendo uma psicografia, consegue ficar mais tempo. Por quê? Porque nós estamos preparados e já eu trago essa palavra dentro do vivificado, porque diz que é conservar vida. O que é vida? É energia. Quando a gente tem essa conservação, os bons pensamentos, a preparação espiritual para fazer um trabalho limpo, bonito e sério, nós estamos sendo vivificados pelos espíritos. É isso que eu queria trazer. Tá certo. Você me lembrou a história do Chico, né? Que às vezes ele já, no final, depois de muito tempo, ele já conseguia ficar, às vezes, 8 horas, 12 horas incorporado, fazendo as psicografias, mas isso foi depois de um processo, como você mesmo chamou a atenção, de entendimento. E mesmo assim, quando ele terminava, ele estava acabado por um determinado tempo que muitas vezes precisava ser carregado. Não, Mas não tem vamos lá. geladeira que aguente depois, não. Assim. Quando a gente faz cirurgia espiritual aqui, entre uma cirurgia e outra, nós temos aqui em casa, ali junto com a mãe, tá a dona Gracinha e o seu Valmor. Já fizemos trabalhos espirituais juntos. O seu Valmor sustenta a energia, é muito forte isso, ele sustenta muita energia. A dona Gracinha faz a doação da energia, instrumenta dentro do centro cirúrgico. E entre uma cirurgia e outra, quando eu troco de médico espiritual, inclusive a Sueli, minha prima que está aqui online conosco também, fizemos uma série de cirurgias lá na cidade de Dois Vizinhos do Paraná. Entre uma cirurgia e outra, eu não tenho essa capacidade mediúnica que Chico Xavier tinha. Não tenho. Eu fico no máximo 2 horas em incorporação, gente, eu desmaio. Então é sempre importante a equipe espiritual que está trabalhando conosco, a equipe física que está trabalhando conosco, e os espíritos têm esse respeito, que é entre uma cirurgia e outra, você ajuda o médium, gente, manda energia para o médium, né? Faz um Pai Nosso pelo médium, os pacientes da casa. Sempre é importante fazer orações pelos médiums, porque isso é o que vivifica o espírito e o médium. Parece que a Elizabeth, nos processos mediúnicos, ela consegue colher energia dos espíritos e a deixa em situação mais com a bateria carregada, mas acredito que ela é uma situação bem ímpar, porque Bem, dos médiuns que eu conheço, que a gente tem na nossa acompanhando aqui na nossa trajetória, a gente percebe médiuns que depois da incorporação estão suando, estão esbaforidos, né? Depois, e assim, com uma fome danada, né, John? Que só quer, eu quero comer, quero comer, quero comer, porque está realmente só na capa do Batman. Bom, para terminar, eu vou ler, para terminar esse item, porque aí nós entramos no aumento e diminuição do peso dos corpos, eu vou dar uma lida nesses 3 itens de uma vez só para a gente fazer um comentário e encerrar. Pode ser? Porque eu já dei uma abordagem e vi que é o mesmo texto. Bom, os incrédulos, que é o que nós estávamos falando, aqueles que não acreditam, né? Ainda contestam afirmando que a suspensão das mesas sem um ponto de apoio é impossível, porque é contrária à lei da gravidade. Respondemos que, em primeiro lugar, sua navegação não constitui uma prova. Em segundo,
que se o fato existe, o mesmo contraria todas as leis conhecidas. Isto provaria o seguinte, que se baseia em uma lei desconhecida. E aqueles que o negam não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Olha a soberba de achar que a gente conhece tudo. Acabamos de explicar essa lei, mas isso não é razão suficiente para que eles a aceitem, justamente por ela ter sido apresentada por espíritos que deixaram seu traje terreno e não por espíritos que o ainda possuem e têm assento na academia. De tal forma que, se o espírito de Arago, François Arago, é um físico, quando vivo, tivesse apresentado essa lei, eles a teriam aceitado de olhos fechados, mas seria uma utopia aceitá-la se ela apresentasse pelo espírito de Arago morto. Ou seja, por que isso? Porque acreditam que, estando Arago morto, tudo está morto dele. Não temos a pretensão de dissuadi-los disso. No entanto, com essa objeção, poderia confundir certas pessoas. Tentaremos respondê-lo colocando-nos sob o ponto de vista desses opositores, isto é, fazendo abstração por um instante da teoria da animação artificial. Quando se aplica ao vácuo a campainha de uma máquina pneumática, essa campânula adere com tal força que é impossível levantá-la devido à massa da coluna de ar que se pesa sobre ela. Deixando entrar ar, levanta-se a campânula com maior facilidade, que é aquele vácuo, né? Devido à massa. Deixando entrar ar, levanta-se com maior facilidade, porque o ar sobre ela servirá como contrapeso do ar de cima. Porém, deixada por si, permanecerá no suporte em virtude da lei da gravidade. Agora, se comprimir o ar sobre ela, este ficar com uma densidade maior que a densidade de cima, a campânula será levantada a despeito da gravidade. Se essa corrente de ar for rápida e violenta, a campânula poderá ser sustentada no espaço sem nenhum apoio visível, como esses bonecos que se faz voltear sobre jatos d'água. Logo, por que o fluido universal, que é um elemento de toda a natureza, estando acumulado em volta da mesa, não teria a propriedade de diminuir ou aumentar seu peso específico relativo, como o ar faz com a campânula de uma máquina pneumática, ou como o hidrogênio faz com os balões, sem que por isso sejam revogadas as leis da gravidade? Vocês conhecem todas essas propriedades e todo esse poder fluido? Não. Pois bem, não neguem, então, um fato por não serem capazes de explicar. Então, e por último, voltemos à teoria do movimento da mesa. Se por meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, poderá levantar qualquer outra coisa, uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também pode, com a força suficiente, levantá-lo com a pessoa sentada. Eis, portanto, a explicação do fenômeno que o Sr. Home produziu mais de 100 vezes consigo e com outras pessoas. Ele voltou a fazê-lo durante uma viagem a Londres e, a fim de provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, riscou no teto uma marca com um lápis e também permitiu que as pessoas passassem por baixo de seu corpo. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium de efeitos físicos. Nesse caso, ele era tanto a causa eficiente quanto o objeto do efeito. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos a explicação de que, mais uma vez, a capacidade fluídica, a capacidade científica do lado de lá ainda não é conhecida na Terra. Vai lá, John, mais algum comentário? Tenho até medo de começar a falar sobre isso. Bom, eu lembro que você acompanhou muitas coisas, né? Mas eu lembro que quando eu era pequeno, os espíritos me arrastavam pelo pé, de verdade. Assim. Tirava da cama, levava, arrastava pela casa. E eu acredito que isso é um pouco assustador, né? Para quem olha. Inclusive, eu estava vendo quem estava me carregando, né? Agora que eu olhava de fora, não. Eu olhava de fora e falava, meu Deus, este está endemoniado. Tanto é que a gente percebe, hoje em dia, na vida adulta, eu vou falar para vocês, vocês estão vendo só meu rosto, mas para quem me conhece, sabe que eu tenho um certo acúmulo energético ao redor da minha cintura, também chamado de gordura. Então, os espíritos têm um pouquinho mais de dificuldade. Mas, assim, mesmo sendo
adulto e pesando assim X quilos, eu percebo é muito forte o toque dos espíritos, né, mãe? Em mim, ou então já aconteceu algumas vezes de chegar a me erguer mesmo, é bem comum. E aí, uma vez em uma aula, bem no início ali, quando eu estava começando a estudar, falaram que os espíritos não tinham a capacidade de fazer uma materialização assim tão forte. Aí foi quando eu fiz essa mesma colocação que estou fazendo para vocês, né? O fato de ser arrastado ou não. E aí foi o que me levou a estudar exatamente sobre isso, nessa questão que faz a explicação de quem somos nós, com um cérebro, assim, um potencial gigantesco, só que nós não chegamos a usar nem 1% do cérebro, praticamente. Quem somos nós para dizer quais são todas as formas que a ciência usa, né? Que digamos assim, as moléculas de energia que a própria natureza utiliza para fazer esse tipo de toque, esse tipo de troca. E aí, grandes médiuns de efeito físico, como esse que foi citado, trouxe muitas provas em relação a isso, que até hoje não apareceu ninguém que pudesse provar ao contrário. Bom, nós chegamos no nosso limite de horário e a conclusão que nós chegamos, que podemos trazer para a data de hoje, fechando o item 80 do capítulo 4, é que a ciência evoluiu muito. Nós falamos desde a época que não tinha telefone até essa comunicação, mas ainda há muito para se saber, há muito para conhecer, e nós devemos alimentar a nossa humildade, a nossa capacidade de disposição de aprender e saber que aqui nós estamos para nos melhorar. Que tenhamos todos uma semana abençoada, gratidão pela oportunidade, por estarmos juntos aqui e deixamos na reflexão de hoje que Deus nos abençoe, que nós possamos a cada dia aprender mais e mais. Um grande abraço, Cid Clay, obrigada. Que todos que aqui estiveram conosco, que Deus abençoe, e aqueles que irão assistir essa aula mais tarde, tenham um bom dia, tenham a energia da luz e do aprendizado para nos transformar e superar as nossas mazelas. Até amanhã, irmãos Carlos, estaremos lá às 10 horas, falando de cirurgia espiritual e cura. Um grande abraço. Tchau, tchau.